Bom dia, já estamos ao ar hoje, dia 15 de junho de 2020, mais uma vez aqui pelo Facebook da Unifimes, Centro Universitário de Mineiros, no ar com o nosso programa que vai ao ar de segunda, quarta e sexta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, trazendo as informações sobre o coronavírus. E olha, já estamos ao ar também pelo Facebook dos nossos parceiros. E lembrando, caso você queira ser um dos nossos parceiros, você pode estar entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 64 99695 7612. 99695 7612. Olha, hoje lembrando, estamos com algum probleminha aqui no nosso GC, pode ser que ele não saia aqui rapidamente, mas a gente vai estar colocando todas as informações assim que possível, tá bom? É, e lembrando, né, caso você queira ser o nosso parceiro, você manda o WhatsApp, não tem custo nenhum. Você manda o WhatsApp que a gente vai fazer toda a orientação para você ser um dos nossos parceiros e retransmitir o nosso programa na sua página também. O nosso programa está ao ar pelo Facebook do Mercadão da Eletrônica, o jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal A Tribuna Piranhense, a Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página da Usina Net lá de Costa Rica, a Ideias Produções de Rondonópolis, Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, e o Observatório Covid da UFJ, Universidade Federal de Jataí. Bom, e hoje nosso entrevistado, ele é professor de Educação Física e ele também é triatleta. Hoje eu converso com o Vinícius Arnoldo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos da Unifimes e toda a região. É um prazer falar com vocês. A gente vai falar com o Vinícius a respeito de métodos de treinamento e manutenção da saúde física, assim também como os modos de se reinventar na pandemia. Vinícius, fique à vontade para você se apresentar para o nosso público. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou o professor Vinícius Arnoldo. Atualmente, eu sou mestrando em Educação Física pelo Programa de Educação Física da Universidade Federal de Goiás, aqui mesmo em Goiânia. E no atual momento fica bastante incerto, igual todas as coisas estão incertas nesse atual momento, sobre como realizar os exercícios físicos, tendo a maioria das praças fechadas nesse exato momento. As praças que eu falo são academias, ginásios e etc. Até os clubes também. E hoje a gente está aqui mais ou menos para bater um papo sobre treinamento esportivo. Desde 2010, eu estou dentro da educação física, como acadêmico de graduação, e em 2013 eu encerrei a minha primeira graduação em educação física pela PUC, em 2015 a segunda graduação em educação física, que é em bacharel. Educação física, para quem não sabe, ela é dividida em duas partes, licenciatura e bacharel. E no ano passado eu retomei as atividades acadêmicas com pesquisa para desenvolver alguns trabalhos em cima do treinamento desportivo dentro do meu esporte. Desde 2012 eu pratico triatlo e eu sempre coloquei em questionamento os métodos que são usados para treinar esse desporto, e a partir disso, desde a época do TCC na graduação, eu sempre desenvolvo pesquisa em cima desse esporte. Mas no mais, eu passo a minha parte da vida atendendo pessoas que não são triatletas também, dentro das academias, e partindo desse pressuposto, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco mais de exercício físico, saúde, cuidado e tudo que envolve esse processo. Vinícius, a sua pesquisa de mestrado, como você mesmo falou, questiona os métodos de treinamento atuais.
Você explica para a gente um pouquinho mais sobre essa pesquisa que você está fazendo? Claro, claro. O que acontece? Para a gente primeiro responder essa pergunta, nós temos que fazer um retrocesso até para compreender um pouco como que foi organizado esses processos de treinamento dentro do esporte ou então dentro de qualquer tipo de organização de treinamento que você envolve, seja essa dentro da sua academia ou qualquer prática de atividade física. Dentro dos processos de organização do treinamento, existe uma organização chamada periodização. A periodização do treinamento ela é fundamental para qualquer objetivo que você trace ao decorrer da sua trajetória para desenvolver algum aspecto físico, para o mínimo que ele seja, ou então para o máximo de rendimento que você queira obter com algum esporte ou alguma atividade. O que acontece? Nos inícios dos anos 30, começaram a ter algumas organizações em métodos de treinamento. Então, quando alguém ia treinar, então quando alguém chegasse em algum determinado local para poder treinar com um certo objetivo, o treinador ele começava a organizar esse processo visando um longo prazo para atingir aquele resultado. E a partir disso, começaram a desenhar métodos de treinamento. O que ficou mais famoso são os métodos de treinamento preconizados por um russo chamado Matveev e toda a escola russa de treinamento. A partir disso, começaram a se desenvolver outros métodos de treinamento e com a disfunção do esporte e essa mercadoria que virou esporte, porque a gente consegue entender que o esporte hoje, além de ser um ato social muito grande, ele é uma mercadoria, assim como os grandes eventos esportivos são. Então, os métodos de treinamento tiveram que ser revolucionados. E dentro do que encontramos hoje de periodização atual, existem vários métodos de treinamento e métodos de treinamento que surgiram há pouco tempo. O que eu faço dentro da minha pesquisa é tentar correlacionar e fazer um comparativo desses métodos de treinamento e abordar essa prática dos métodos de treinamento com um grupo de triatletas, que é o meu esporte. Partindo disso, nós iremos comparar quais são os melhores resultados, quais que foram os melhores resultados através de organizações diferentes de métodos de treinamento. E no final da pesquisa, esperamos ou não obter uma resposta se existe realmente uma correlação de benefício entre um método A ou um método B. Mas é uma coisa ainda que está em início, nós estamos ainda, todo eu e o meu grupo, tendo bastante trabalho para realizar essa pesquisa, principalmente agora, nesse exato momento que o mundo se encontra, mas esperamos que daqui a alguns meses possamos, pelo menos, ter algum direcionamento interessante para que isso aconteça. Bom, para quem nos acompanha, hoje a gente está conversando com um professor de educação física, ele também é triatleta, o Vinícius Arnoldo. Tivemos um pequeno probleminha aí no GC, mas a gente está falando aqui sobre o nosso entrevistado de hoje, que está nos falando sobre os métodos de treinamento e manutenção da saúde física. Professor, e sobre esses treinamentos do exercício físico em casa, como que eles funcionam? Olha, muita gente pensa que isso é uma novidade, né? Mas os exercícios praticados em casa já concede boa parte da população, principalmente dentro do Brasil. Se a gente for fazer um rápido levantamento, e esses dados são dados do Ministério da Saúde, existe 48% da população inativa dentro do Brasil. E 48% da população inativa significa que eles não fazem nada dentro de casa. Nada dentro de casa, nada fora de casa, nem uma simples caminhada, ou nem os 150 minutos que a Organização Mundial de Saúde estabelece como sendo o mínimo básico por semana. Por que eu estou falando isso? Partindo desse levantamento, em 2019, no ano passado, a feira internacional chamada IRSA fez um levantamento dentro do Brasil para saber aonde que a população ativa faz atividades físicas. E o que se descobriu? Que 28% das pessoas estão dentro da academia.
a maior parte das pessoas que fazem atividade física não estão dentro da academia e não estão dentro de casa. Elas estão em parques ou então em ruas ou atividades que ao ar livre, como as pessoas que moram no litoral, por exemplo, saem para o calçadão, saem para fazer atividades na areia da praia e etc. Mais uma vez, ressaltando por que eu falo isso? Porque a população que está dentro da academia é muito pequena. A população que faz exercício físico fora da academia e fora de locais que tenham atividade física também é muito pequena. E existe uma população consideravelmente que faz atividade física dentro de casa. Dentro de casa ou dentro da própria academia, do condomínio, essas coisas. Então, fica um pouco o que eu falo aqui para os meus colegas profissionais de educação física, fica aquela guerra da carne. Todos nós labutamos e pelejamos para que o profissional de educação física consiga alunos na academia. Mas existe uma parcela muito grande dessas pessoas que fazem atividade dentro de casa. Respondendo à sua pergunta, as atividades dentro de casa, na maioria das vezes, ela envolve o peso do corpo. E o peso do corpo ele pode ser utilizado para vários tipos de atividades e que podem ter um benefício satisfatório. Quando a gente pensa em atividade física, a gente logo pensa, mas musculação, carregar peso, puxar peso, empurrar, essas coisas. Não, a atividade física ou exercício físico, ele pode ser muito bem uma aula de abdominal, que não precisa de peso, não precisa de peso nenhum extra, uma atividade de yoga, uma atividade de meditação, uma atividade de alongamento. E por aí existe infinitas atividades que os profissionais de educação física podem explorar e passar para a população para que cada vez mais as pessoas se exercitem dentro de casa. O exercício dentro de casa é comprovado cientificamente que tem benefício satisfatório, desde que seja bem programado e estabelecido individualmente para cada pessoa. Partindo disso, é necessário ter uma segurança, ter um local apropriado para que você possa realizar esses exercícios. E se você se sentir confortável, não nesse exato momento, que ainda a gente está passando por um momento de distanciamento social, quando tudo isso acabar, comece a explorar um pouco mais as áreas livres da sua cidade, como praças, parques, algumas ruas, avenidas que tenham calçadões para vocês começarem a se exercitar, fazer uma caminhada. É o que eu sempre falo, isso para a população em geral. A academia ela é só um recurso, dentre vários que existe. A gente não pode ter desculpa de ficar parado ou de se entregar ao sedentarismo. Isso é muito perigoso para a saúde. Aqui agora vai. Professor, a gente tem visto um crescimento quantitativo de canais no YouTube, rede de canais, ensinando maneiras de fazer exercícios físicos em casa. Como que a gente pode avaliar esses canais como sendo de profissionais ou não? Porque existem profissionais que fazem um trabalho sério por redes sociais e também existem aquelas pessoas que não são profissionais, não são educadores físicos e acabam ensinando de maneira errada. Como que a gente pode saber qual canal é o certo e qual não é para a gente poder fazer esses exercícios em casa? Muito boa pergunta, e fica bastante difícil saber o que é certo e o que é errado nesse exato momento, até para entender o que seguir. Aquele canal do qual a gente encontra vídeos no YouTube ou vídeos no próprio Instagram, a gente não está conhecendo de fato o personal e os próprios alunos não sabem se realmente aquilo é necessário para que possa se fazer. Igual eu falei na pergunta anterior, existe uma preocupação muito grande para que o indivíduo tenha um treino individualizado. Então, o treino que eu passo para o indivíduo A, ele não pode ser semelhante ou igual para o indivíduo B. Até porque o treinamento físico, ele explora a manutenção e ativação de recursos do seu próprio físico. Então, você tem que potencializar suas vantagens, corrigir as suas disfunções e, a partir disso, obter os resultados. Não existe como obter resultados em grande escala. O treinamento físico ele não é uma fórmula de bolo onde existe a receita pronta
e todas as pessoas podem seguir o mesmo caminho. Existe uma preocupação muito grande até da comunidade acadêmica de que isso se torne um produto. E quando se torna um produto, o produto ele é uma coisa que ele não é individualizado, né? O produto ele é uma coisa em que o indivíduo se adapta ao produto e não o produto se adapta ao indivíduo. Isso é muito preocupante porque o que estamos conversando aqui é sobre saúde pública. Se a atividade física for relacionada a um produto, ela vai perder total noção do que ela realmente é, que é para trazer saúde ou então ganhos atléticos, estéticos, afins que esses indivíduos querem obter para poder realizar uma atividade programada. É muito difícil saber o que é certo e o que é errado olhando apenas um vídeo do YouTube. Eu mesmo, por exemplo, não consigo estabelecer o que é o exercício certo e o que é o exercício errado partindo de um olhar para uma televisão. Os exercícios em casa eles devem ser, sim, estimulados cada vez mais, o exercício deve ser, sim, estimulado cada vez, principalmente para essa população sedentária, mas existe uma preocupação muito grande para que esse exercício seja individualizado e você não possa ter prejuízos no futuro. Professor, com esse crescimento até dos canais, também como você mesmo disse, não tem como a gente saber, e muitas pessoas acabam se lesionando, né, com esses exercícios, até passam exercícios errados. Também a gente vê vários vídeos na internet de pessoas machucadas, que não tomam os devidos cuidados. E você acredita que esses exercícios físicos são uma saída para manter uma mente sã nesse momento de pandemia? Como que a gente pode começar essa rotina dentro de casa de uma maneira correta, sem se lesionar? Eu acho que o exercício físico ele é o remédio para tudo, né? Por isso que eu defendo, pesquiso e pretendo continuar pesquisando e defendendo por muito tempo. Então, estou falando, dando um exemplo pessoal. Ficando hoje faz 3 meses, hoje é dia 15 de junho, hoje faz 3 meses do qual eu dei a minha última aula presencial. E de todo esse tempo para cá, do dia 15 de março até hoje, por exemplo, eu não dei mais nenhuma aula presencial para nenhum aluno. Então, isso realmente mexe com a cabeça do indivíduo, fala assim, cara, e agora? Todas as preocupações financeiras, todas as preocupações de não estar ativo, de não estar saindo de casa, de não estar tendo boas notícias sobre essa pandemia e ainda tendo um desamparo gigantesco por parte das lideranças. A minha válvula de escape é o exercício. Minha válvula de escape é se exercitar em casa, minha válvula de escape é poder encontrar um lugar que dentro de Goiânia é totalmente isolado para eu poder correr na rua sem contato com o público, mas pegando um pouco de sol, respirando um ar puro, porque, bem sincero, é muito difícil e a minha recomendação é que todos procurem fazer exercício físico, procurem liberar um pouco de endorfina, porque para aguentar esses momentos sombrios do qual nós estamos vivendo, realmente precisa fazer alguma coisa que você se sinta bem mentalmente e fisicamente. E o exercício físico programado, sistematizado, individualizado é a saída nesse exato momento. Eu posso dizer pessoalmente mesmo, que eu sou um adepto aos exercícios, aos esportes radicais. Eu sinto uma falta danada da adrenalina. O corpo vai sentindo falta, a gente vai sentindo aquela ausência daquela emoção no corpo, né? Mas a gente tem que se prevenir, tem que se cuidar primeiramente, né? A gente recebeu uma pergunta aqui do Elbert Abreu. Ele está fazendo assim: professor, existem exercícios específicos para cada região do Brasil? Por exemplo, em Balsas, no Maranhão, onde o clima é bem mais quente. Muito boa essa pergunta também. E existe, não exercício específico, mas existe prescrição específica, né? Os exercícios podem ser o mesmo, tanto para balsas ou para mineiros, por exemplo. O que vai diferenciar é a intensidade por causa da temperatura e do clima e até da umidade do ar.
Então, toda vez que você for se exercitar, uma coisa muito interessante a você compreender é primeiro saber como que está o clima dentro da sua região. Se, por exemplo, tiver um clima frio, que foi o que aconteceu em Mineiros algumas semanas atrás, porque aqui em Goiânia também esfriou um pouco, eu tenho certeza que Mineiros esfriou muito mais. Mas se você for sair, por exemplo, para se exercitar no frio, você tem que fazer um pré-treino ou um aquecimento muito bem feito para não correr risco de acontecer distensões musculares, lesões articulares, etc. Se você for fazer exercícios em Balsas, no Maranhão, que predominantemente é muito quente, você tem que fazer exercícios de intensidade moderada ou então procurar horários para aumentar a intensidade nesse momento. Fica muito tem que ficar muito atencioso, principalmente com os horários de exercício, para programar esses exercícios dentro de uma prescrição que é razoável, que seu corpo consiga ter uma resposta interessante e que você não sofra com as adversidades do clima externo. E é A gente isso. a gente está recebendo comentários aqui pelas nossas redes. O José Augusto Costa Rodrigues, ele está dizendo parabéns à Unifimes, obrigado pela sua participação, José Augusto, sempre levando profissionais altamente preparados para o programa e dando os parabéns ao professor Vinícius também. Professor, a gente tem visto também um crescimento bem grande de crianças fazendo exercício. Como que você avalia isso? Porque criança tem que ser um tratamento diferente, né? Porque ela não pode fazer aquele exercício concentrado, ela tem toda uma estrutura de crescimento ainda. Como que você avalia as crianças fazendo exercício? É muito boa sua pergunta também. O que acontece? Se existe uma preocupação, principalmente nesse exato momento, com a obesidade infantil. E a obesidade infantil cresce muito, isso é um dado do Ministério da Saúde também, cresce assim de uma maneira alarmante dentro do Brasil, até por causa da ineficácia que a gente tem das atividades infantis dentro da nossa própria casa. E aí eu trago mais um exemplo também, inclusive é um exemplo que serve para todos os adultos, para fazer um retrocesso e imaginarem como é que era a infância algumas décadas atrás e como que é a infância hoje, principalmente nas grandes cidades. Se existe uma preocupação por causa da inatividade desses pequenos indivíduos, e partindo disso começou a se comercializar atividades infantis dentro das academias ou dentro de clubes. E por muitas vezes atividades que são de maneira irônica, que trazem um perigo para a saúde e o crescimento ósseo dessas crianças. E atividades que trabalham até com um pouco de peso corporal e tudo mais. Eu não sou muito adepto das atividades que trabalham peso extra, além do que a própria criança carrega no seu corpo. As atividades das crianças têm que ser algo que promovam movimentos que seriam padrões de brincadeiras que elas possam realizar dentro da própria casa. Então, trabalho de motricidade, que é equilíbrio, trabalho de levantamento, salto, trabalho de propriocepção, articulares, tudo isso tem que ser trabalhos que têm que ser passados para a criança. Trabalhar com pesos extras, além porque isso pode ser um perigo para o crescimento e tudo mais. E as atividades têm que ser atividades lúdicas, atividades que desenvolvam o trabalho em grupo, atividades que o compartilhamento social entre os pares, partindo desse pressuposto de desenvolvimento cognitivo, técnico, para a criança conseguir desenvolver e ser um adulto saudável para o restante da vida. Bom, professor, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, um bate-papo está muito bacana, acho que perguntas a gente tem milhares aqui, eu queria, para a gente finalizar, como que tem sido feito, tem sido feito o seu trabalho nas redes sociais e para quem se interessar, como para te procurar, como que pode fazer? Olha, o que eu estou fazendo agora é realmente explorando todas as partes tecnológicas de videotransmissão, tendo
um crescente acesso em aulas online. Igual eu falei, eu não estou atendendo presencialmente. Então, todas as minhas aulas, os meus alunos que me acompanharam, os alunos novos que chegaram, preocupados com esse período de inatividade, eles encontram uma assessoria da minha parte, uma assessoria online, onde de fato eu estabeleço uma relação de mandar um kit para a casa do aluno, que é um programa que eu tenho chamado Caixa de Treino. Nesse Caixa de Treino eu mando alguns materiais necessários para que possam fazer o trabalho dentro de casa com alguns recursos, e esses recursos são elásticos, cordas, e a partir disso, em uma transmissão online, eu faço a prescrição do exercício e observo tecnicamente a execução do mesmo. Para quem tiver interessado em me encontrar nas redes sociais, o meu perfil pessoal é Vinícius Arnoldo, e o perfil da Caixa de Treino, desse programa que eu citei, é @Caixa de Treino, lá vai ter informações. Se quiser chamar no direct, perguntar, estou disponível. E no mais é isso. Bom, a gente vai deixar os contatos do professor aqui nos comentários também e também no nosso Instagram, que a gente sempre sobe o vídeo para o nosso Instagram, que é o @Unifimsoficial, e a gente vai deixar os contatos do professor lá também, caso alguém queira entrar em contato, tirar alguma dúvida, ver os vídeos dele. Professor, muito obrigado pela sua participação, o espaço está aberto para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite de toda a equipe da Unifimos. Tentar deixar uma mensagem de positividade, principalmente para a gente começar a semana. Eu acho que é muito importante que a gente tenha fé nesse exato momento, porque a fé não é nada mais que uma esperança, independente da sua crença religiosa, se você tem ou não. Tenha fé que tudo isso vai passar, tenha fé que nós iremos morar em um país melhor, tenha fé nas pessoas, estimule as pessoas. Dentro do meu trabalho, eu tento trazer algum recurso que torne alguém melhor, para que, se a gente plantar uma semente, pequena que seja todos os dias, algum dia ela vai dar algum fruto. E acho que a nossa grande missão nesse mundo é fazer com que esse lugar que a gente habita seja um lugar melhor, para que as próximas gerações também façam disso um lugar melhor, e partindo disso, a gente seguir sempre no caminho do bem, da paz e ir embora. É isso que vale. Nosso programa chega ao fim hoje. Voltamos ao ar quarta-feira e a sexta-feira também, às 9 horas, horário de Brasília. E lembrando, caso você queira ser um dos nossos parceiros, basta mandar um WhatsApp para a gente pelo 64 99695 7612. Não tem custo nenhum. O intuito do nosso programa é simplesmente de levar informação de qualidade para todo mundo. Então, se você tiver interesse em ser um de nossos parceiros, está transmitindo a nossa live também pelo seu Facebook, manda um contato para a gente, que a gente faz toda a orientação para você ser um de nossos parceiros. Voltamos quarta-feira às 9 horas, horário de Brasília. Fiquem todos com Deus e até quarta.